Está oficialmente encerrada a temporada 2022 da Fórmula 1, então eu decidi trazer alguns fatos e curiosidades que esse ano entregou para a gente. Eu sou a Natália De Vivo e esse é a primeira curva, onde a confusão acontece. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Após 22 etapas, algumas ótimas disputas, o bicampeonato de Max Verstappen, o pentacampeonato da Red Bull no Mundial de Construtores e muita emoção, a gente teve oficialmente no último final de semana o encerramento da temporada 2022 da Fórmula 1. Lá em Abu Dhabi, o GP de Abu Dhabi, em Yas Marina, a gente viu mais um grande domínio do holandês que subiu ao degrau mais alto do pódio. A gente viu Charles Leclerc garantir o vice-campeonato, mesmo ele dizendo que a sua cabeça já está no próximo ano. E a gente viu Sérgio Pérez encerrando o pódio e também ficando com a terceira colocação da classificação final. Agora a gente vai ter uma longa espera, um longo inverno, como dizem. Vamos ter aí alguns bons dias, alguns bons meses, até as luzes se apagarem oficialmente para a primeira largada da temporada 2023, que acontece lá no Bahrein. Para ser mais exata, serão 104 dias de espera até a gente ter a Fórmula 1 de volta nas pistas de forma oficial. Se a gente pensar na sexta-feira de treinos, então são 102 dias, mas mesmo assim é muito tempo sem a gente ver os carrinhos vrum vrum dando voltas em círculos. Bom, nessa semana a gente ainda teve o teste de pneus da Pirelli, a gente teve o teste de jovens pilotos, que teve alguns nomes aí bastante conhecidos, como Felipe Drugovich na Aston Martin, o Pietro Fittipaldi na Haas, a gente também teve o Nico Hülkenberg se aclimatando na sua nova equipe, Fernando Alonso também, Pierre Gasly, Oscar Piastri, enfim. Mesmo com a temporada terminada, a gente ainda teve bastante movimentação. Então, pensando um pouquinho no campeonato que terminou nesse ano, eu decidi reunir aqui alguns fatos curiosos que a gente viu ao longo dessa temporada. A primeira, por exemplo, é que Max Verstappen agora desponta como recordista absoluto de piloto com mais vitórias numa mesma temporada. Com o GP de Abu Dhabi, ele subiu pela 15ª vez ao degrau mais alto do pódio, e com isso ele já tinha aniquilado de vez o número anterior, que era de Sebastian Vettel, mas agora o holandês, numa etapa num calendário de 22 etapas, ele venceu nada menos do que 15. A gente pode falar o que quiser, mas a gente não pode negar que a Red Bull teve um ano pra lá de dominante e que o Max Verstappen pode até ter começado derrapando nas primeiras etapas, mas depois que abriu a porteirinha não parou mais e foram 15 vitórias, 17 ao total da Red Bull, mas Max Verstappen trouxe 15 delas. Continuando ainda na equipe austríaca das bebidas energéticas, Sérgio Pérez também tem muito o que comemorar, porque foi em 2022 que ele conseguiu a sua primeira pole position da carreira na Fórmula 1. Sim, demorou muito, ele é agora, inclusive, o recordista de piloto que mais demorou GPs para conseguir uma pole position, mas no GP da Arábia Saudita, apenas a segunda etapa do calendário de 2022, ele conseguiu aí a posição de honra do grid de largada. E não apenas isso, ele também se tornou o primeiro mexicano da história da Fórmula 1 a conseguir largar da primeira colocação. Então, assim, é um feito incrível para o Pérez, que brigou até o final, chegou a Abu Dhabi empatado em pontos com o Leclerc, mas com a terceira colocação não conseguiu bater o Monegasco, mas terminou aí na terceira colocação final. Também é um grande resultado para um Sérgio Pérez, que tem sido um ótimo escudeiro para Max Verstappen. Bom, falando em primeiras ainda, como a gente pode esquecer a primeira vitória de Carlos Sainz, o piloto que bateu diversas vezes na trave, subiu no pódio com uma McLaren, Inclusive, o primeiro pódio que ele conquistou foi no GP do Brasil de 2019, um pódio que saiu um pouquinho estranho, porque ele só conseguiu, de fato, a terceira colocação depois do Lewis Hamilton ter sido punido, mas ele conseguiu mostrar velocidade com a McLaren na Ferrari de novo, e nesse ano finalmente saiu a sua primeira vitória, que aconteceu no GP da Inglaterra, lá em Silverstone. Ele jogou água no chope dos ingleses que esperavam ver o Lewis Hamilton no degrau mais alto do pódio, mas não importa, porque para o espanhol foi uma festa verdadeira, porque ele conseguiu a sua primeira vitória. E lógico que a gente também não pode falar de George Russell, que conseguiu também o seu primeiro triunfo. O inglês, ele surpreendeu nessa primeira temporada com a Mercedes, terminou inclusive à frente de Lewis Hamilton na classificação. O Russell terminou na quarta colocação e o Hamilton em sexto. A gente também não pode negar que o heptacampeão, ele também
buscou muito ajudar a sua equipe, ele buscou muito buscar entender o que estava acontecendo com o W13, mas George Russell, depois de alguns anos bastante difíceis na Williams, mostrou que sim, ele merecia essa vaga na Mercedes, e depois de conseguir a vitória na corrida sprint aqui em Interlagos, ele fez valer a primeira colocação, não é contado nem como vitória, nem como pole position, então assim, no sábado ele até conseguiu a primeira colocação, conseguiu a posição de honra do grid de largada do domingo, mas não era considerado nem pole, nem vitória. Mas no domingo não importa, porque ele teve um desempenho dominante no autódromo aqui de São Paulo para conseguir a sua primeira vitória, e eu acredito que de muitas na Fórmula 1. Bom, também teve a primeira temporada bastante triste de Lewis Hamilton desde que ele estreou na Fórmula 1 lá em 2007 com a McLaren. Foi o primeiro ano que o heptacampeão não conseguiu nem uma pole position e nenhuma vitória. A Mercedes ela entregou um carro bastante complicado para sua dupla de pilotos em 2022. O Hamilton até ele chegou a brincar falando que ele ia dizer que estava doente para não ter que participar do teste de pneus da Pirelli que aconteceu na terça-feira, né? Aconteceu ontem, lá em Abu Dhabi, inclusive. Ele brincou, falou que finalmente acabou a temporada, não tenho mais que pilotar esse carro, nunca mais quero encostar nele. O próprio Toto Wolff falou que esse carro com certeza não vai ficar nos museus da Mercedes, porque de fato começou com uma temporada bastante complicada. Depois da pausa de verão, é verdade, os resultados começaram a vir a aparecer com mais frequência, mas o Hamilton ele terminou aí essa temporada sem nenhuma pole, sem nenhuma vitória, e terminou a classificação apenas na 6ª colocação. Também foi o seu pior resultado na carreira na Fórmula 1. Antes tinha sido uma 5ª posição e agora essa 6ª posição. Lógico que ele não tem mais nada a provar a ninguém, a gente sabe o extremo talento que ele tem, ele já falou que também não se vê aposentando em breve, então com certeza vão vir mais vitórias, vão vir mais pole positions, mas infelizmente ele que tinha pelo menos uma pole e uma vitória desde que chegou à Fórmula 1, em 2022 chegou aí o W13 para acabar com esse sonho do piloto. E agora, para encerrar, um dado que eu também quero exaltar: Sebastian Vettel, ele que se despediu em Abu Dhabi depois de tantas temporadas na Fórmula 1, 4 títulos, 53 vitórias, mais de 120 pódios, tetracampeão mais jovem da história da Fórmula 1, piloto que mais conseguiu pole positions em uma temporada, ele conseguiu 15 numa temporada de 19, então o Vettel ele se despediu, deu para ver o carinho que os pilotos têm por ele também nessa despedida. Ele teve jantares, teve prêmios, teve, enfim, tantas coisas, aplausos, muitas pessoas homenagearam ele. E bom, no final da corrida em Abu Dhabi, ele foi eleito o piloto do dia da corrida lá em Yas Marina. E não apenas isso, ele foi eleito com mais de 56% dos votos dos espectadores, dos fãs e tudo mais. Nunca nenhum piloto tinha sido eleito piloto do dia com uma porcentagem tão alta, então Sebastian Vettel, ele de fato vai fazer muita falta na Fórmula 1 e terminou aí a sua carreira. Quem sabe ele não volta no futuro, mas pelo menos encerrou a sua carreira momentaneamente com esse piloto do dia com recorde de votação. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Esses são os pontos que eu achei interessante, mas eu quero saber o que vocês mais chamaram a atenção da temporada 2022 da Fórmula 1. Comenta aqui embaixo que eu quero saber de tudo, compartilha com seus amigos, não esqueça de deixar muito joinha, que é pro YouTube entender que o conteúdo é relevante. Se você quer ficar sabendo tudo do mundo do esporte a motor, considere se inscrever aqui no canal do F1 Mania. E você ainda pode nos ajudar financeiramente, clicando no nosso perfil, clicando ali no botãozinho de Seja Membro e escolher uma das mensalidades. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!